aproveito este momento para convidar o nosso querido Dr. Carlos Roberto de Carvalho Ribeiro. Ele é professor titular de pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi ele quem descreveu pela primeira vez no Brasil um caso de linfangioleiomiomatose. Ele foi o responsável pela criação do Centro de Referência em Pesquisa e Tratamento da LAM do Brasil, Clínica LAM, do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Hoje ele vai nos falar sobre tratamento multidisciplinar da LAM. Por favor, doutor Carlos. Você quer falar sentado? Só quer falar sentado? Não, aguento. Ainda, por enquanto. Bom, primeiro eu queria dizer da minha honra de estar aqui, mais uma vez participando desse encontro de pacientes portadoras de LAM. Eu sempre fico um pouco mais emotivo do que o habitual, porque eu me lembro o primeiro encontro que nós fizemos aqui no Hospital das Clínicas, que conseguimos juntar 5 pacientes. Então, e hoje ver a estrutura, como ela se organizou, graças ao trabalho de vocês, a constituição da Alhambra, e eu vou mostrar algumas coisinhas antigas aqui no meio do caminho, só para fazer algum contraponto e vocês verem a excelência do trabalho que vocês estão desenvolvendo e o grande apoio, a grande ajuda que vocês estão propiciando para todas essas famílias. E também trazendo esse tema para ser discutido na área médica. Eu vi vários comentários aí, na minha cidade, no meu local, ninguém nunca viu falar disso, ninguém sabe o que é isso. E em muitas partes, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, ninguém sabe direito o que é isso. Então, cabe a nós, vocês, como uma sociedade organizada, e nós da área da saúde, podemos contribuir com trazer à luz essa situação, essa condição. Então, como já foi dado um spoiler aqui, o primeiro caso brasileiro foi de 78. Em 78, não fizemos o diagnóstico. A paciente foi tendo uma moça, professora de biologia da USP, por isso ela veio para o HC, ela foi tendo um pneumotórax atrás do outro e acabou falecendo. Em 78, para vocês terem uma ideia, não existia, obviamente, tomografia, não existia nem ultrassom. Nós mal conseguimos fazer um exame de função pulmonar simples. Então, era tudo mais complicado. O material do pulmão dessa paciente foi mandado para fora, para os Estados Unidos, e veio o diagnóstico. E aí todo mundo falou, o que é esse nome feio, né? Que ninguém sabia o que era linfangioleiomiomatose. Então fomos estudar. E em 81 diagnosticamos o segundo caso. E aí estudando a gente viu que era uma coisa, uma situação clínica muito mais comum em mulheres, e fomos atrás do estudo da relação disso com hormônios. E esse é o primeiro estudo que mostrou receptores de hormônios esteroídicos no pulmão de uma paciente com LAM, e a partir daí se abriu uma janela de estudos nessa linha. Nós continuamos recebendo e vendo casos isolados, até que em 1990 nós fizemos uma publicação de 6 casos, olha, em 1990. Aí entendemos que estava na hora de se criar uma clínica, um local especializado para atender essas pacientes e começar a contribuir com o entendimento dessa doença, e para isso nós percebemos que nós teríamos que nos unir a grupos fora do Brasil que já vinham estudando essa doença também há algum tempo. Então começou uma nova fase e fomos agregando novos médicos. Alguns estão aqui,
como resgatamos aí o Pedro Medeiros, que estava perdido num congressinho que tem ao lado, aí anexo. Aí trouxemos o Pedro para cá, porque aqui reside a ciência. E do Pedro, passando pelo Bruno no meio do caminho, dos que estão presentes aqui, agora a Martina está à frente, mas várias pessoas, eu vou mostrar algumas aqui que nós tivemos. Então, nós fizemos um levantamento dos dados dos nossos pacientes aqui. Nós vimos que a idade da época do diagnóstico é na faixa dos 40 anos, que a frequência de associação com uma doença congênita chamada esclerose tuberosa, que eu vou voltar a falar um pouquinho dela à frente, era a grande maioria o que a gente chama de linfângio, LAN, esporádica, e numa menor condição tem a linfangioleiomiomatose no pulmão nos pacientes que têm a síndrome definida de esclerose tuberosa. A falta de ar e o pneumotórax, que são os sintomas que em alguma fase da doença eles predominam. Tosse, um pouco de catarro com sangue e derrame pleural leitoso, que eu vou mostrar para vocês, é numa proporção abaixo de 20% na nossa população brasileira aqui registrada no HC, e o angiomiolipoma renal na metade das nossas pacientes, coisa que é muito mais frequente em quem tem o complexo esclerose tuberosa. As nossas pacientes tinham uma evolução variável ao longo desse período do início do ambulatório, que foi no início dos anos 90 para cá. Nós temos alguns companheiros dessa época que estão presentes aqui, o que me deixa bastante satisfeito, que estão aqui conosco até hoje. Então, a perda anual de volume de ar que a gente consegue esvaziar o pulmão é na faixa do nosso grupo de 60 a 70 ml por ano. Alguns grupos relatam 90 a 100 ml por ano. E a sobrevida na época, como nós vimos aqui, a enorme maioria das nossas pacientes sobreviviam, isso numa época ainda sem tratamento, sobreviviam mais do que 5 anos. E o que aconteceu? Do mesmo jeito que houve um interesse grande aqui nosso no Brasil, ocorreu um fato parecido nos Estados Unidos, onde uma pessoa relativamente importante teve a sua filha com LAN e conseguiu o apoio de estruturas governamentais com verbas para iniciar estudos de linfângio. Mas essas verbas que foram aportadas, por ser uma doença rara, não acometer grande parte da população, era uma verba irrisória, então foi constituída uma fundação que passou a receber recursos e que passou a investir na pesquisa de linfangioleiomiomatose. E alguns pesquisadores foram os coordenadores e foram os mentores dessa sociedade e começaram a fazer pesquisa, e numa dessas pesquisas se descobriu que força, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, é isso. Descobriram que o problema tinha um fundamento genético no gene TSC, do complexo esclerose tuberosa, então em inglês, Tuberous Sclerosis Complex. Então esses genes, de alguma maneira, eles estavam envolvidos na gênese, no desenvolvimento dessa doença. Então, eu vou tentar simplificar essa coisa que, até para nós, nem sempre é fácil de entender, mas eu vou tentar simplificar para vocês. Vocês lembram, ou vocês já ouviram falar, que o DNA, o cromossomo, ele é uma dupla hélice. Então, tem determinadas pares de bases que estão de um lado e de outro nessa hélice ficam um junto em frente do outro. E eles que coordenam, comandam a produção de determinadas substâncias, normalmente proteínas. E essas proteínas que são codificadas por essa parte do cromossomo, que codifica essas proteínas, são chamadas de genes.
Então, determinados genes codificam determinadas proteínas que vão exercer a sua função, porque elas circulam, essa proteína circula no corpo inteiro. E de acordo com a ação dessa proteína, vai ter o resultado, normalmente, dentro uma reação química dentro de uma célula que vai expressar a ação dessa proteína nessa célula. Então, esses genes, eles estão em todas as células. Em todas as células. Bom, esse gene, esse parzinho, esse gene ele pode ser dominante, eu vou chamar ele, por exemplo, de azão. E ele pode ser recessivo, eu vou chamar ele de azinho. Se o indivíduo for azão, nos dois lados dessa fita do cromossomo, do DNA, ele vai ter uma expressão dominante. Se ele for azinho, ele vai ter uma expressão recessiva. Eu digo que esses dois indivíduos, ou dominantes ou recessivos, são homozigotos. Se ele for azinho ou azinho, ele é heterozigoto. Então, a expressão desse gene não é completa. Bom, se o indivíduo se a pessoa for, nas células da pessoa, for heterozigoto nas células para esses genes, ele vai ter o fenótipo. O fenótipo o que é? É o jeitão. É a fachada nossa. Então, vai ser um fenótipo normal. Normal. Porém, se perde essa heterozigosidade, se ocorre uma perda disso, que pode ser genética, na doença esclerose tuberosa, a pessoa vem com aquilo congenitamente, ou ela pode ser esporádica, ou seja, vai ocorrer uma mutação na região desse gene e ele vai deixar de ser heterozigoto. Se ocorre isso, se ele for homozigoto para essa mutação TSC1, TSC2, essas células que tiverem essa mutação vão começar a ter um aumento de proliferação dessas células e dentro das células vai sofrer uma alteração no esqueleto da célula. Cada célula, como nós, que somos trocentos milhões de células, bilhões, nós temos um esqueleto. A célula, uma célulazinha também tem um esqueletinho lá dentro. E esse esqueleto de cada uma das células, de cada um do órgão, um neurônio é uma célula diferente do músculo do coração, que é uma célula diferente da célula do fígado, que é uma célula diferente da célula do rim. Então, mas todas elas têm uma estrutura, um esqueleto interno, que é formado por proteínas e por outras substâncias. Então, vai ocorrer uma alteração dessas células. E isso vai gerar na pele amartomas, algumas lesões. Se essas células estiverem na pele, elas vão formar pequenas protuberâncias na pele. Se for no rim, vai formar um tumor no rim chamado angiomilipoma. Se for no pulmão, vai formar células LAM, vão se aglomerar lá e dar aqueles cistos da linfangioleiomematose. E assim por diante. Então, o fenótipo, a partir do instante que ocorre essa proliferação, nós vamos começar a perceber na pessoa a formação de algumas protuberâncias, para nós médicos a gente chama de tumor. Alguns tumores, na maior parte das vezes, eles são benignos, mas se acredita que algumas dessas células possam sair do seu local original, cair na corrente sanguínea e espalhar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pode acontecer que tenha uma célula LAM no angiomiolipoma do rim e pode despregar essa célula maluca, entrar na corrente sanguínea e parar no pulmão. E aí pode desenvolver a doença no pulmão. Estou falando que pode, não sabemos se isso é uma hipótese. Pode, a partir de um foco no rim, por essa característica de proliferação dessa célula, ela pode grudar no pulmão, saiu do rim, grudou no pulmão e proliferou lá. Isso vai dar o fenótipo novo da doença. Ok? Deu para entender
tentei descomplicar um pouquinho para vocês, para estar todo mundo na mesma página. Aí o que vai acontecer? Quando vai parar no pulmão, vai formar esses buraquinhos, esses cistos que todos vocês já viram, e às vezes esse cisto, por algum motivo, rebenta para um lado ou para o outro e vaza ar que vai parar na pleura. Esse pretinho aqui é ar. É ar. Isso é o pneumo. Pneu é ar. Então, Nossa Senhora, esse pneumotórax é ar no tórax, não é ar no pulmão. Pulmão é aqui dentro. Ar no tórax, então pneumotórax. Ocorreu porque vazou ar. Nessa outra paciente tem os cistinhos e vocês vejam que a base aqui do pulmão está branco. Está branco por quê? Porque tem líquido. E esse líquido a gente puncionou, saiu esse leitinho aqui, esse líquido leitoso. Isso chama-se quilotórax. Então, alguns pacientes, 10%, dependendo das estatísticas, vão em algum momento da doença ter um pouquinho do acúmulo desse quilo, desse material quiloso, que é a gordura que a gente come, que é absorvida no intestino, entra nos vasos linfáticos, passa pelo pulmão. Se o pulmão está com esses buraquinhos, esses cistos, vaza para dentro do espaço pleural e acumula esse líquido leitoso no pulmão. Então, aí tem que tirar, não tem jeito. Esse ar aqui, depois a gente vai conversar um pouquinho, se depois vocês quiserem a gente conversa mais. Esse ar desse tamanho aqui, ele é benéfico ser tirado. Uma outra coisa que acontece é essa gororobinha aqui, essa gordurinha aqui, se acumular numa bolsinha que pode estar na barriga, pode estar em qualquer lugar. Isso chama linfangioleumioma. Então, é uma bolsa com esse conteúdo. Aqui o conteúdo ficou na pleura, aqui ficou essa bolsa na barriga. Aqui está um rim, ó, o rim bonitinho, ó, o rim do lado direito, aqui o rim do lado esquerdo bonitinho. Cadê o rim daqui? Não tem, porque eu vejo essa massa grande aqui, que tem essas coisas meio cinzas aqui no meio. Isso é um rim com um enorme angiomiolipoma. Esse é outro rim, olha, essa mancha preta aqui é gordura. É um outro rim com um grande angiomiolipoma. Então, eu vejo isso na cavidade abdominal. E eu posso ver na face, eu posso ter a protuberância dessas lesões, ou na pele, ou junto da unha, da mão ou do pé. Tudo isso é proliferação daquelas células que ficaram malucas, que não foram inibidas geneticamente. Bom, então, voltando para cá. O que, a partir do instante que a gente começou a entender o que causa, eu posso começar a entender aonde nesse caminho eu vou atuar. Então, aqui estava o gene. O que esse gene faz? Produz uma proteína que inibe aqui, então não ativa aqui, aí não vai proliferar, não vai ter tudo isso. Perdeu essa inibição, isso ficou ativo. Então, se eu tiver um remédio que iniba aqui, eu não vou ativar aqui embaixo. Então, o remédio vai meio substituir o que esse gene deveria fazer, que ficou defeituoso e não faz. Então, esse é o sirolimo, é a rapamicina. Ela vai ser um inibidor dessa proteína lá na frente. Então, os inibidores dessa proteína mTOR serve para todo mundo? A gente ainda não sabe. Essa doença, em termos de conhecimento, ela é relativamente nova. A gente sabe essas coisas há 10 anos, 15 anos, muito mais do que isso. Então, aparentemente, não precisa usar, porque é um medicamento que também tem seus efeitos colaterais. Então, nós estamos aprendendo quando deve e quando não deve. Então, tem determinadas situações baseadas na função pulmonar, na qualidade de vida da paciente, nas alterações extrapulmonares, se tiver derrame pleural quiloso, se tiver um tumor no rim mais grandinho, maiorzinho, se tiver aquelas bolsas no abdômen causando desconforto, causando sofrimento, essa é a indicação de que vale a pena dar o remédio.
Então, as mulheres na pré-menopausa e na pós-menopausa, tanto faz numa condição ou outra, responde ao tratamento, mas a resposta é maior na pré-menopausa. Tá? Então, está indicado, em princípio, para todo mundo, desde que tem. Essa, aqui estava alguém me contando, que é paciente da Carol, da Carolina Salim Freitas, e aqui é um estudo que a Carol, o Bruno, eu e nós, o nosso grupo fez, mostrando o uso dos sirolimus. Foi a primeira vez que a gente começou a usar sirolimus aqui, porque não tinha. Olha, esse branco aqui era o derrame pleural quiloso. Ficou preto, encheu de ar. O preto é ar no pulmão. Então, o derrame pleural quiloso sumiu. O quilotórax sumiu. E o linfangiomioma, aquela bolsinha aqui, sumiu. Olha o rim bonitinho aqui, ó, direito e esquerdo. Então, esse tipo de situação responde muito bem, regride quase que totalmente com o uso dos sirolimus. Então, é uma excelente opção para tratar. E essa é a tese de doutorado da doutora Martina, que está nos prestigiando aqui. Uma das coisas que ela trouxe para nós de informação, ela resolveu estudar o que acontecia na forma esporádica quando tem uma mutação e comparar com os nossos pacientes que têm a forma congênita da esclerose tuberosa e viu que os sirolimus e o angiomilipoma responde adequadamente nas duas situações. Pneumotórax, que estava em moda aí. Então, na época que não tinha tomografia, a gente viu o dreno aqui e o pulmão aqui. A gente passava o dreno. Aqui está um pedaço do pulmão, aqui está o dreno, aqui tem um arzinho aqui. Então, o tratamento do pneumotórax é drenar. Muitas vezes, hoje, a gente já discute que só drenar talvez não seja suficiente, porque tem um risco de recorrência do pneumotórax muito grande. Então, se o pneumotórax é relativamente grande, como esse aqui, ó, vocês veem, tem um pulmãozinho dentro de um boiando aqui no ar. Ó. Tudo isso é o pneumotórax. Então, se indica o procedimento na pleura. Então, vale a pena. Então, a pleurodese mecânica com talco ou a retirada. A pleura tem dois folhetos, como se fosse um saquinho de plástico que você coloca uma esponja lá dentro. A esponja é o pulmão. Esse saquinho que está encostado na esponja é a pleura visceral, é a pleura da víscera, do órgão, do pulmão. E do lado ela fica encostada numa pleura que está conectada, que está encostada na costela, nos músculos do lado de fora. É a pleura parietal. Então, se você arranca a pleura parietal, a pleura visceral vai, encosta e gruda no lugar que estava a pleura parietal. Grudou, não tem mais como vazar ar ali. Então, essa é a tentativa. Então, se pode fazer o tratamento da pleurectomia ou da pleurodese com talco. Um grande problema que mostrei para vocês, além do pneumotórax, a outra coisa mais frequente era a falta de ar. A falta de ar ela piora nos esforços. Então, o que pode justificar essa falta de ar no esforço? Pode ser um problema no pulmão, na hora de trocar oxigênio e gás carbônico. Pode ser um problema no pulmão na hora de entrar ar, a ventilação não está entrando ar suficiente. Pode ser um problema no músculo, pode ser um problema cardiovascular, inclusive hipertensão pulmonar, que nós estudamos na tese da Carol. Isso tudo pode gerar uma limitação a fazer esforços. Então, começamos isso na tese do Bruno, para estudar por que as pacientes tinham falta de ar. Então, ele demonstrou que existe uma coisa chamada hiperinsuflação dinâmica. A paciente vai fazer um esforço, ela puxa o ar, todos nós, quando fazemos esforço, aumentamos a quantidade de ar que a gente respira, o ar entra, beleza, mas na hora de sair ele não sai. Entra, não sai. Entra, não sai. Então vai ficando hiperinsuflado. E isso limita a paciente a fazer o exercício, fazer atividade física. Então, essa é uma possibilidade que a gente viu isso, que essa hiperinsuflação ocorria independente da gravidade da doença. Mesmo algumas pacientes com doenças leves hiperinsuflavam e não conseguiam fazer exercício.
Outra coisa que nós quisemos estudar é, uma vez que a falta de ar poderia ter vários componentes, e todos esses componentes, troca gasosa, cardiocirculatória e muscular, têm a ver com atividade física. Então, nós fizemos um grupo, essa foi a tese da Mariane Araújo, que atualmente é professora na Universidade Federal do Paraná. A Mari estudou, pegou um grupo de moças, 18, que toparam vir fazer aqui no HC reabilitação 2 vezes por semana, caxiasmente fazia direitinho. E as outras, que era o grupo controle, não podiam vir no HC, então elas ficavam em casa e andavam no dia a dia, faziam as coisas que eles já faziam, não mudava nada, a gente não fazia nenhuma orientação. E nós vimos que quem fez reabilitação ganhou, teve um aumento de capacidade para realizar exercício, independente de remédio. Aqui foi só exercício. Então, fazer atividade física, como o Bruno já falou aqui mais cedo, é fundamental. É fundamental. Eu até diria que é mais fundamental, muitas vezes, do que ficar processando o governo para arrumar os Cirolimos. Porque fazer atividade física depende só de vocês. Só de vocês. Não são excludentes, são somatórios, mas fazer atividade física depende de vocês. Então, melhora a qualidade de vida, que é a coisa mais importante. Não adianta nada. Eu tinha uma paciente que morava nos Estados Unidos, agora ela está morando aqui. Um período ela foi da Alhambra, não sei se ela continua. Eu perdi um pouco o segmento dela. Ela tinha um pulmão muito ruim, mas ela fazia atividade física. Ela corria meia maratona nos Estados Unidos. Apesar de que eu olhava o pulmão dela, olhava a prova de função, eu falava, eu não sei como ela consegue. Mas ela corria meia maratona. E a qualidade de vida dela era boa. Então, pessoas, vamos lá. Então, melhora a qualidade de vida, diminui a falta de ar, a dispneia, aumenta a força muscular periférica e não tem complicação, a não ser que você caia da bicicleta aí, né? Não é a lã, é a bicicleta. Tá? Bom, quando não tem jeito, a doença avançou muito, nós temos o que oferecer para os pacientes. E essa é uma coisa, entre aspas, curativa, que é o transplante de pulmão. Então, a recidiva é muito, muito insignificante, mas tem poucos casos descritos de recidiva. O transplante é feito, já está bastante caracterizado, a gente já tem bastante conhecimento dos riscos de rejeição e tudo mais, então hoje a gente entende muito bem isso. E, resumindo o que eu queria falar, que acho que eu já estourei, já, né? Desculpa. Eu gosto da Clara porque ela... Estourei? Claro que você estourou, porra. Tudo bem. Então, o resumo do tratamento. Cirolimos, bloqueio hormonal é uma coisa que a gente fez durante muito tempo. O bloqueio hormonal isolado, ele não segura nada. Depois, se quiser, a gente comenta alguma coisa disso. Broncodilatador, vale a pena usar quando no exame de função pulmonar existe uma resposta ao broncodilatador. Mesmo que, eu tenho algumas pacientes, mesmo que a resposta não atinja aquela significância que atinge para um asmático, na LAN, mesmo algumas pacientes melhoram a sua qualidade usando o broncodilatador. Então, eu tenho usado o transplante na doença avançada e outras coisas são outras coisas. O inibidor da emitória é o Sirolimo, a gente já foi aprovado aqui, a gente lutou muito, a Alhambra teve um papel fundamental em conseguir isso, o pessoal que tinha acesso aos nossos políticos, então foi sensacional isso. E aqui só mostrando para vocês como, olha o símbolo, eu pus aqui para fazer pirraça, olha o símbolo da Alhambra, né?
Olha como o símbolo hoje é muito mais moderno, muito mais... A Alhambra cresceu e é muito bonito. Isso daqui é o povo do passado que participou aí. Então, eu achei que o Pedro não fosse estar aqui, queria prestar uma homenagem para o Pedro e para a Suzana, e falar ainda da Carol, falar ainda da Mari, e aqui numa nossa visita lá em Cincinnati com o coordenador, que era o Frank McCormack, ele saiu agora, está o Nishan Gupta, com quem já não está mais, veja como eu estou atrasado, mas eu não sei se é ruim, porque o Nishan Gupta era muito amigo do Bruno, agora espero que seja outro amigo do Bruno. Não tenho definitivo, mas por enquanto é o Daniel Yin, que foi o entrevistado. Ah, é? Então, quem sabe o Bruno vai assumir o cargo, a gente vai indicar, vamos fazer aqui um abaixo-assinado indicando o Bruno para ir para Cincinnati, vai ser uma perda aqui para o Brasil. Mas vai ser um ganho para a linfangioleumamatose. Bom, então é isso aqui a nossa turminha, então eu queria mostrar para vocês aqui a Carol, que fez tese também, e a Mari, que está aqui, então todas as nossas teses de LAN aqui nesse período, graças à participação de vocês, ao apoio de vocês. Obrigado.